Vocês ficaram com alguma dúvida? Da semana passada? Alô? Não, tô Oi. tranquilo, ô Bianca. Ah, que bom. De vez em quando vocês vão ter que falar. Vocês estão vendo já, então, a apresentação? Tá tudo certo? Sim. Podemos começar, então, né? Sim. Eu fiquei devendo aí a vocês a apresentação de caso clínico em relação à doença do trato urinário inferior. Então, eu vou falar rapidamente, só comentar 2 casos que eu peguei, que foram difíceis, mas que tiveram um final feliz. Não por isso que eu estou mostrando, porque nem sempre a gente vai ter, né, um final feliz, mas a gente sempre tem que tentar fazer o melhor, e é importante a gente aí buscar sempre fechar o diagnóstico, o melhor tratamento para não ter sofrimento e ter qualidade de vida do paciente, tá bom? Esse gatinho, eu gosto de comentar sobre ele, porque esse gatinho me deu muito trabalho, essa cistite dele. Ele tem, então, aqui no ultrassom, aquilo que a gente comentou, a bexiga, ela tá com a parede espessada, e além da parede espessada, esse gatinho, ele tinha coágulo na bexiga. E esse gatinho, ele já tinha feito uretrostomia, tá? Quando ele fez essa cistite. Então, às vezes é importante a gente comentar, porque às vezes acha que vai fazer a uretrostomia e vai resolver o problema do gato, e nem sempre resolve, tá? Pode acontecer, ele pode ter a cistite novamente, e essa cistite até geralmente é mais complicada, principalmente quando tem junto a presença de coágulo. Esse gatinho a gente teve que fazer lavagem vesical, tá? Várias vezes para tentar remover esse coágulo. E o grande problema que estava por trás dessa cistite era o tutor. Então, esse gatinho, o tutor, estava desempregado. Toda vez que ele ia no consultório, ele chorava, contava toda a história, todos os problemas da vida dele, de que ele não estava achando emprego, de que era valorizado na profissão dele, e aquela história toda. E o gato absorvia tudo isso. Então, para a gente conseguir tratar o gato, o tutor teve que se tratar. Eu lembro que ele procurou um veterinário que ele fazia uma espécie de reiki, uma espécie de tratamento que era com o tutor. Ele fazia, então ele não fez o tratamento só com o gato, ele fez o tratamento com o tutor. Ele me perguntou se poderia fazer esse tratamento alternativo. Eu falei, claro, tudo que for para o bem, para a gente ajudar, a gente vai fazer. E ele foi atrás desse veterinário, e só depois disso, e claro, no gato eu fiz múltiplas lavagens vesicais para a gente remover o coágulo. Esse gatinho, por um acaso, a gente fez o tratamento com ozonioterapia. Não é um tratamento que a gente vê em literatura, tá? A ozonioterapia ainda é muito criticada, ainda não está bem embasada, mas era uma tentativa. Esse gatinho a gente já tinha feito as lavagens, não tinha resposta, a parede da bexiga cada vez mais espessada, ele piorando. E como ele tinha feito já a uretrostomia, era fácil da gente sondar. E eu acabei conversando com um colega que faz essa parte de ozônio, e o ozônio, ele ajuda na inflamação da parede, e ao mesmo tempo, ele como utiliza o soro, era o soro com ozônio, né, o soro ozonizado, ele ajudava também na lavagem, na retirada desse coágulo. Então, a gente conseguiu, depois de todo esse tratamento, mas eu quis mostrar aqui para vocês, nesse ultrassom, como é que estava a parede. Então, essa é uma parede com uma bexiga clássica de cistite idiopática felina, que é quando a gente tem esse espessamento e lá dentro nem tem urina para coletar, tá? Aqui nesse material aqui hiperecogênico é o coágulo, e depois ele melhorou. Eu não consegui achar o ultrassom de depois, que foi pouco depois eu entrei de licença maternidade, mas eu tenho notícias do gatinho, que ele tá bem, ele já tá aí para fazer 1 ano de tudo isso que aconteceu com ele, e ele tá estável, não teve mais problema, e o tutor também melhorou bastante. Então,
vale a pena a gente pensar nessas questões. Esse outro gatinho aqui, ele já era diferente, né, o quadro. Então, a gente vê aqui que na bexiga, esse daqui é um amor da minha vida, esse gatinho. Ele veio para mim nessa época que ele, em 2018, né, foi a primeira vez quando ele chegou, ele já estava obstruído, e a gente vê aqui, ó, a parede estava com espessura normal, e lá dentro da bexiga, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Então, a parede com espessura normal, conteúdo anecoico, com moderada quantidade de sedimento, puntiforme e flutuante ao balotamento. Dilatação de uretra, com estrutura amorfa densa, não formadora de artefato posterior, sugerindo aí ser um coágulo ou um urólito. Esse gatinho ele foi internado para desobstrução, a gente não conseguiu fazer a desobstrução dele, já estava, tentamos todas as manobras, ele teve que ir para... Na verdade, a gente conseguiu desobstruir, depois ele obstruiu de novo, e depois a gente acabou optando por fazer a urecrostomia. Ele fez a urecrostomia, então tá aqui mostrando, olha como é que estava a urina desse gatinho, ele já estava num quadro muito grave, muito avançado. Então você vê aqui a urina cor vermelha já, e aqui é o urólito que estava causando todo esse problema. Ele realmente não iria passar, tá? Pela uretra. E a gente fez a cirurgia e enviamos o urólito, aqui a cara do chateado, porque a gente teve que fazer a uretrostomia, e a gente teve que mandar esse urólito, a gente mandou para Minnesota, que é um convênio com a Rios, para poder ver qual era a formação desse urólito. E ele diz aqui, ó, que é oxalato de cálcio. Então, provavelmente ele não seria mesmo, a gente não ia conseguir dissolver ele com a ração, tá? A ração terapêutica. Ele, mesmo assim, a Rios, ela sugere, né, quando ela faz a análise do cálculo, ela também faz a sugestão de ração. A sugestão aí, no caso dele, foi a Urinary CD, e essa Urinary CD a gente utiliza muito porque ela é uma ração que a gente pode usar por um tempo mais prolongado. Ela não vai ter tanto prejuízo para o gato. E ela tem a Urinary, a CD Multicare Express, que ajuda também na questão, tem triptofano, que ajuda também na qualidade e bem-estar do gatinho, para a gente evitar os problemas com as cistites idiopáticas, com fundo de estresse, tudo isso. Além disso, a tutora também utiliza Fairway na casa dela, começou a utilizar. Alimentação úmida, muito carinho, e esse gatinho nunca mais teve problema de cálculo na bexiga, mas esse gatinho, atualmente, ele tem um problema de cálculo no rim. Então, ele teve, inclusive, um cálculo que estava no rim e desceu para o ureter. Então, a chance desse gatinho aí complicar no futuro é muito grande, mesmo com todo esse manejo, tá? Mas, de qualquer forma, a gente mantém o acompanhamento. Ele já está, isso aqui foi em 2018, né? 2020... Estamos em 2020, a gente nunca mais teve problema com ele com a cistite, mas a gente teve recente um problema com o urólito, na verdade, em ureter, tá? Ele até conseguiu passar, ele teve uma crise, mas a gente conseguiu passar, descer o ureter, mas ele é um acompanhamento frequente. Então, assim, são 2 casinhos bem difíceis que a gente teve, mas eu gosto de comentar porque tiveram alguns pontos importantes aí, que é o envio da análise de cálculo, que eu acho muito importante a gente comentar e ter essa possibilidade de fazer. E a outra questão também de que na cistite idiopática a gente tem que ter a colaboração do tutor. Enquanto ele não tiver aí, não colaborar, não melhorar o estresse dele, a gente também não consegue melhorar o gatinho. Alguém ia falar alguma coisa? Ô, Bianca, era eu que liguei o áudio. É porque eu tenho um caso clínico também de uma gata, mas qualquer coisa pode deixar para o final, porque senão vai te atrapalhar da aula. Não, acho que dá. O Diogo falou que qualquer coisa eu posso continuar amanhã também. Mas pode falar. Pode falar? Pode. Então,
Eu tinha uma gata, hoje eu nem tenho mais, ela sumiu. Ela sempre dava, ela já deu cálculo na bexiga, já fez cirurgia e sempre dava aquele Struvita. Uhum, E sempre ficava em tratamento. uhum, E eu peguei ela, era filhotinha, e como eu não estava nem na faculdade, não sabia muito, ela emprenhou. uhum, E depois disso eu até castrei ela, castrei as filhas dela. E as filhas dela também tiveram o mesmo problema. Sempre, nunca acabou. uhum, E uma das filhas dela estava em tratamento e eu já estava morando, não estava morando mais na minha cidade. Aí minha mãe que estava tratando dela, né, com os remédios, levei no veterinário e tal. Aí ela, não sei, eles me explicam que ela fez muita força para urinar, mesmo em tratamento, e o reto dela saiu. Não sei se você já viu algum caso. prolapso. Isso, prolapso retal. E eu levei, aí minha mãe tentou pegar ela, só que ela era muito arisca e ela fugiu. E depois ela Uhum, voltou, já estava com necrose. Mesmo assim, minha mãe conseguiu pegar ela e levou ao veterinário. Aí chegando lá, eles até me ligaram, falou que tinha que fazer uma cirurgia e que teria que tirar a parte até do intestino dela. E falou que uhum, não compensaria, que era melhor realizar a eutanásia. Só que como eu não estava lá, uhum. eu falei, como eu confiava nos veterinários, falei assim, olha, vocês fazem o que for melhor, porque vocês estudou para isso. Mas você já viu algum caso parecido que teve, como diz, sucesso no tratamento, na cirurgia? Não, de cálculo, de levando a prolapso, não. Eu vejo muito de diarreia mesmo. Os gatinhos que têm uma diarreia constante, principalmente filhote, eles fazem esse prolapso de reto, tá? Eu acho que o complicador nessa história foi o fato dela ter fugido, né, e ter ocorrido a necrose. Porque o tratamento clínico, né? Se a gente não chegar à cirurgia aí do prolapso de reto, a gente tem que fazer a bolsa de tabaco, né? Uhum. Reposicionar o reto e fazer a bolsa de tabaco. Então, para isso, ela precisava estar em casa com a ração específica para não fazer mais força e realmente fazer o tratamento da cistite para ela continuar, não melhorar, não piorar da cistite. Eu acho que assim, desse caso de complicação da cistite eu nunca vi, não, de prolapso de reto, mas pode acontecer, né? Por dor, por tudo isso. Eu acho que o principal nessa história toda aí era uma analgesia forte, então a analgesia eu acho que é um ponto bem importante do tratamento, né, desses gatinhos, então até bom você ter comentado isso, porque você vê, imagina a dor que ela não estava sentindo, né? Se ela fazia essa Sim, força toda, e não é comum a fêmea obstruir, né, por causa do tamanho do diâmetro da uretra sim, dela. Mas provavelmente ela devia ter muito cálculo aí, ou o cálculo estava grande já e acabou não tendo passagem. pois Agora, a é, CD que eu estava falando, de repente, no caso dela, a gente poderia, né, o que a gente poderia fazer de diferente aí, pensando no caso dela, é ter feito a dieta inicial, que o Scrovita, ele dissolve com dieta, tá? sim, Só que a gente uhum, não pode utilizar a dieta urinária de uso constante. Então, a gente poderia ter usado a urinária por um período, então uns 2 meses, repetir o ultrassom, ou se não desse para repetir, depois desses 2 meses, passar para CD. Que aí a CD a gente pode fazer de uso contínuo e ela ajuda tanto para escrovita quanto para oxalato, entendeu? entendi. Não, eu já cheguei a comprar para elas. Uhum. Era a ração de 7 quilos dessa. Era até eu não sei se foi da Farmina ou se foi da Royal, mas 7 quilos. Eu pagava absurdo, porque elas nunca melhoravam, sabe? Uhum. Então, Era- mas às vezes o tempo também de utilização, porque às vezes a gente utiliza a ração urinária por muito tempo, a gente acaba favorecendo, igual eu comentei daquele gráfico de que quando a gente acidifica, muda a urina, né? Antigamente. Então, às vezes a gente usa a urinária por muito tempo e a gente favorece, por exemplo, o oxalato, entendeu? Uhum.
Entendi. Então, às vezes, mudou a característica aí. Não, beleza. Acho que era isso que poderia ter feito de diferente mesmo. E manejo, né? Eu acho que também a dificuldade de vocês, né, no interior é que o manejo talvez é mais difícil, porque os gatinhos vão à rua, né? Vocês não têm controle Sim. de ingestão hídrica, tudo isso. Então, acho que também uma coisa que vocês no interior podem utilizar. Interior não, né? Eu falo interior, mas é porque pode ser que não. Não, elas eram todas castradas, mas eu castrei elas bem novinhas. E eu acho que isso até foi um erro, sabe? Mas eu castrei elas com 4 meses de idade. Acho que eu castrei ela muito nova também. Mas elas é muito arisca, então para pegar. E minha mãe, eu não tava lá, minha mãe também morre de medo de gato, aí não deu conta de pegar ela. Se tivesse pegado ela na hora também, era melhor. E o que a gente pode também acrescentar no manejo aí é a ingestão hídrica com sachê, né? Mesmo que seja um sachê, o mais barato que tem, a pessoa, né? Eu estou falando para vocês recomendarem, a pessoa não vai ter condições de comprar um sachê um pouco mais caro. Vai chegar lá e vai perguntar qual o sachê mais barato? É o da Friskas, é o da Whiskas, é R$2 esse sachê, pode durar até 2 dias na geladeira. Então, esse sachê você vai acrescentar água, pode bater no liquidificador com água para render mais o sachê e a gente tentar oferecer para os gatinhos, principalmente desde filhote. Porque aí a gente consegue prevenir aí também esses problemas e garantir que eles estão bebendo mais água. Às vezes seria um ponto aí a mais além da ração, entendeu? E às vezes só a ração não estava segurando, era realmente precisava da ingestão hídrica. Entendi. Obrigada, viu, Bianca? Se vocês também tiverem algum casinho que vocês quiserem mandar, eu gosto muito, a gente sempre aprende aí na discussão de caso, e quando acontece com a gente também, sempre é quando a gente consegue decorar, estudar, gravar, quando acontece com os nossos bichinhos, né? Bom, então, hoje a gente vai iniciar aí falando de FIV e FeLV. FIV e FeLV são as doenças mais prevalentes dos gatinhos, tá? Aqui no Brasil, depende da região, mas em Belo Horizonte a FeLV é endêmica, a gente não encontra tantos gatinhos FIV positivos, é mais comum a FeLV, e isso varia de acordo com a localização, tá bom? Eu sei que no Rio de Janeiro também a prevalência também é maior de FeLV, mas, por exemplo, em outros países a gente já não tem tantos gatinhos positivos para FeLV, ele já não tem tantos problemas com essa retrovirose como aqui, tá? Então, para conhecer aí a etiologia dessas duas retroviroses, eles são causados por retrovírus. Esses vírus, eles são de RNA e eles são envelopados. A FeLV é um gama-retrovírus e FIV é um lentivírus. Existem vários subtipos, tá? Eu não vou entrar muito nessa especificação, mas é bom vocês conhecerem. E o subtipo, ele geralmente está relacionado a qual doença que vai manifestar. Então, a FeLV A, FeLV do subtipo B, FeLV do subtipo C e FeLV do subtipo T. A gente ainda não faz essa classificação, que seria muito difícil. Mas já tem gente aí estudando sobre como fazer, como conseguir fazer o diagnóstico, né, de qual subtipo que seria uma coisa legal da gente colocar aí como um a mais, como se fosse um estadiamento mesmo da FeLV, para a gente ter um direcionamento de qual problema que ele pode ter, tá? Mas geralmente, se um gatinho tem o subtipo A, não significa que ele não possa se contaminar com outro subtipo, tá? Por isso que é importante a gente aí, o FeLV positivo, ele tá segregado, tá? Tá separado um dos outros. A forma de transmissão do vírus é através, no caso da FIV, é através de feridas por mordedura, transfusão de sangue, e os neonatos aí que podem vir da mãe.
No caso da FeLV, é através do contato íntimo, então higiene, lambedura, comedouros, bebedouros, as bandejas sanitárias, a transfusão de sangue e também os neonatos. Por que é importante a gente conhecer isso? Porque, geralmente, quando a gente vai explicar sobre a transmissão do vírus para os tutores, a gente vê que FIV geralmente são aqueles gatinhos com acesso à rua, que são brigões, que é macho inteiro, que vai para a rua atrás de fêmea, acaba brigando e pode adquirir, tá? E FeLV a gente denominava aí como um dos gatinhos mais amigos, então os gatinhos que um lambe o outro, que toca, come na mesma vasilha, então às vezes o comedouro do gatinho fica do lado de fora da casa, aí o gato come e um gatinho de rua também vai lá e come, então a saliva é onde a gente tem a maior quantidade de vírus, tá? E que pode ocorrer aí a contaminação. Tá? E é importantíssimo a gente lembrar no caso de transfusão de sangue. O ideal é que o doador de sangue, a gente faça o PCR para FeLV, tá? Isso daí é um caso bem difícil, bem complicado, porque às vezes a gente mal consegue testar para FIV e FeLV, né, o doador, fazer teste de compatibilidade, fazer o teste de FIV e FeLV, quem dirá fazer um PCR. Mas se você tem aí um banco de doadores na sua clínica, o ideal é que esses gatinhos sejam PCR negativos, tá? Para FeLV. Para FIV. Então, aquela característica do vírus, de ser um vírus envelopado, ele é importante a gente saber, porque isso implica também na como que a gente consegue eliminar. Geralmente, os vírus envelopados, eles são mais facilmente... mais fácil a remoção deles, tá? No ambiente, na mão. Então, quando a gente fala, vamos deixar um gatinho, a gente está na internação. E aí a gente vai colocar o gatinho, a gente quer... Não, vamos segregar, vamos deixar esse gatinho só para FeLV, porque o FeLV é contagioso, vai ter problema. Na verdade, se a gente tiver boas práticas de higiene, não vai ter contaminação nenhuma, tá? Porque o vírus é frágil, ele é sensível a detergente, água sanitária, álcool. Então, se a gente fizer a limpeza de todos os comedores, se a gente não trocar, então a gente está na internação, um gatinho às vezes não comeu tudo, pegar o restinho daquela comidinha e colocar para o outro gatinho. Isso não pode, de jeito nenhum, tá? Aí a gente está piorando, prejudicando e fazendo a disseminação da doença. Mas se a gente tiver uma boa higiene, então coloca o nomezinho, aquele gatinho, o nomezinho dele no comedouro dele, na bandeja sanitária, e aquela bandeja, aquele comedouro é só dele, enquanto ele estiver internado. Depois vai higienizar, lavar com água, com sabão, aquela bandeja, aquele comedouro, tudo isso. Então, a gente não vai ter problema. A gente vai fazer ali o atendimento. A gente está atendendo um gatinho FeLV positivo, depois vai atender um outro gato, higiene das mãos. Isso é o básico, né, gente? A gente deve fazer isso sempre, em todos os atendimentos, de um para outro. Mas é bom a gente lembrar que simplesmente isso a gente já não vai estar transmitindo aí, a gente vai estar eliminando o vírus da nossa mão, do nosso material, tá bom? Vai higienizar o termômetro, o esteto, tudo isso com álcool, para poder não ter aí a transmissão, tá bom? As características epidemiológicas são essas. Então, a FeLV, que era o que a gente estava comentando, são os gatinhos mais jovens, de 1 a 4 anos de idade, filhotes com menos de 4 anos. Isso porque os filhotes, eles têm uma baixa de imunidade, eles ainda não têm sistema imune bom para responder ao vírus, para ter uma boa resposta à infecção. Então, geralmente, eles são os mais susceptíveis e que podem desenvolver a viremia persistente. Por isso que é mais comum a gente encontrar nesses filhotes. Os animais que convivem em grupo, abrigo, gatinho,
Já o FIV, geralmente a gente encontra em gatinhos mais velhos. Por quê? A FIV, né, o lentivírus, ele acaba sendo mais brando. A gente não tem uma evolução da doença como a gente vê na FeLV. Então, a gente acaba fechando o diagnóstico lá na frente, quando ele já tem 10 anos de idade, 9 anos de idade, que vai fazer um check-up, ou que ele adoece realmente, e aí quando faz o teste, a gente vê que ele deu positivo para FIV, tá? Geralmente é aquela questão que eu comentei com você, que são animais de vida livre, que são machos inteiros, porque está relacionado aí com a forma de transmissão, que é por briga. Precisa ser inoculado o vírus. Então, qual gatinho, né, a gente considerando aí essa característica epidemiológica, a gente considerando a forma de transmissão, a gente considerando os gatinhos que são mais susceptíveis, qual gatinho que a gente vai fazer o teste da FIV-FeLV? Alguém me responde? Todos. Muito bem, tá vendo? Vocês já sabem tudo, não sei porque o Diogo me pede sempre para repetir. Vocês já sabem tudo de FIV-FeLV, mas é bom sempre reforçar. Exatamente. Quem respondeu? Isabela. Isabela, parabéns. Então, isso mesmo, tá? Todos os gatinhos a gente vai fazer o teste. Isso daí é uma das coisas que todo mundo reforça em todos os guidelines, eles sempre falam. É muito importante a gente fazer o teste em todos os gatos. A gente não vai fazer só o teste no gato que a gente suspeita. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, chegou um gatinho para a primeira consulta, para uma vacina, para um problema, uma ferida na pata, é importante a gente falar sobre isso, que o que mais me deixa triste quando eu vou atender um gatinho FeLV positivo é falar assim, doutor, eu não sabia que tinha vacina, eu não sabia que eu precisava testar, eu não conhecia essas doenças. Então, e a gente tem que lembrar que isso faz parte da nossa responsabilidade, tá? Então, conversar com o tutor sobre isso, explicar para ele que existem esses 2 retrovírus, explicar para ele a importância de testar, a gente conhecer se esse gatinho é positivo ou negativo, tudo isso a gente tem que conversar com eles, tá? E não tem jeito, qualquer gatinho, eles têm essa brincadeira aí no Instagram, a hashtag #MiuTestou, qualquer gatinho vai ser um gatinho que a gente vai fazer o teste, tá bom? Ô, Bianca, mesmo o gatinho sendo a primeira vacina dele, você faz o teste antes de vacinar? Sim, o recomendado é a gente fazer o teste antes de vacinar. Quem perguntou? Alaine. Alane, eu vou tentar conversar no finalzinho também um pouquinho com você sobre vacina. Mas o ideal é a gente sempre fazer o teste antes de vacinar. Por quê? A gente tem que escolher qual a melhor vacina. Se você fosse me perguntar qual vacina você prefere aplicar, eu iria te responder que eu prefiro aplicar a quíntupla, tá? Que inclui o vírus da FeLV. Porque se a gente pode prevenir, por que a gente não está fazendo isso, né? Mas se a gente vai fazer aí, se a gente vai seguir, né, as recomendações dos guidelines das sociedades americanas, a UASAVA, que são as sociedades que fazem aqueles guidelines de vacinação, as reviews de retrovírus, tudo isso, eles sempre recomendam fazer o teste antes da vacina, tá? Mesmo da primeira vacina. Os tutores, você acha que eles aceitam bem essa ideia? Depende muito, tá? Isso daí é uma discussão assim, que a gente tem na medicina felina, que é de arrancar cabelo, tá? Cada um tem um posicionamento. Eu, que lido com ONG, eu trabalho numa ONG, tá? Então, eu pego algumas pessoas que vão com dinheiro contado para fazer a consulta. Entendeu? Que passa o cartão, eu vejo passando o cartão lá, e que o cartão não passa, porque não teve dinheiro para pagar um exame a mais. Entendeu? São pessoas que eu vejo que às vezes olha, esse mês eu consegui um dinheirinho a mais para poder fazer. Então, essas pessoas, eu questiono muito sobre a questão da gente ter que fazer o teste antes de fazer a vacina, porque às vezes a gente poderia estar vacinando sem fazer o teste, entendeu? E a gente está deixando de vacinar para fazer o teste, tá?
Uhum. Entendi. Então, assim, se for o pensar nessa questão individual, a pessoa não tem dinheiro de jeito nenhum. Às vezes a pessoa tem 5 gatos, não tem dinheiro para fazer teste e vacina em todos eles, entendeu? Então, assim, se for pensar muito por esse lado, a vacina, ela não causa a doença, tá? Então, a vacina, a fração FeLV da vacina, ela é completamente morta. Uhum. São casos e casos, né? Exatamente. Então, assim, eu vou te falar, ser sincera, eu já vacinei sem teste. É claro, eu tento tomar todos os cuidados possíveis, porque eu sou um pouco preocupada com a questão de, hoje em dia, a gente nunca sabe de confiar no tutor. Eu pedi para a tutora fazer um por escrito para mim, eu estou ciente de que fui orientada sobre fazer o teste, mas optei por fazer a vacina quíntupla, entendeu? Eu fiz isso e ela tinha uns 5 gatos em casa, ela não ia conseguir testar todo mundo. A gente fez o teste, acho que em um dos gatinhos, não é o que é recomendado, tá? O ideal é sempre testar todo mundo. E ela falou: olha, não tenho mais dinheiro, ou eu vacino ou eu testo. E são gatinhos que têm acesso à rua. O que a gente fez? A gente vacinou, tá? Eu vacinei todo mundo com a quíntupla. Não teve problema quanto a isso, tá? Eles não desenvolvem a doença com a vacina. Mas o recomendado é a gente testar, para a gente saber o status imunológico daquele gato. E se for FeLV positivo, não vacina com a quíntupla. Mas se for FIV positivo, pode vacinar, porque além dele ir para a rua, né, e com a FIV, ele pode, inclusive, pegar a FeLV. E aí ele vai ser FIV e FeLV positivo. Beleza. Então, esse diagnóstico que a gente tem, o teste rápido que a gente estava comentando aí sobre o teste, esse teste, a gente tem algumas apresentações, na verdade não são essas duas, mas as mais conhecidas é o teste da Aleri e o teste da IDEX, tá? Geralmente, o teste da IDEX, ele dá menos falso negativo, tá bom? Então, é mais confiável. Mas eu só tenho o teste da Léria, não vou fazer? Não, vamos fazer o da Léria. Na minha região, eu tenho, né, o custo da Léria mais baixo. Então, na minha região, o que eu posso fazer é o da Léria. Vamos fazer? Vamos, tá? É melhor do que não fazer. Esse daqui é o teste é um exemplo do resultado do teste da IDEX. Então, aqui mostrando o controle, essa bolinha de cima. Se for FeLV positivo, marca na esquerda. Se for FIV positivo, marca na direita. FIV e FeLV, 2 bolinhas, e o negativo não aparece nenhuma bolinha, tá? Existe também o teste da Aleri, que você faz na hora, e aí são 2 tracinhos, é semelhante a teste de gravidez, se o tracinho aparece, acabei não botando aqui. E o teste da Aleri, ele tem uma dificuldade maior, que é que ele precisa ser mantido na geladeira. E 30 minutos antes de fazer o teste, tem que tirar o reagente da geladeira. Então, isso também acaba dificultando um pouquinho de fazer no dia a dia, ali na correria. A amostra ideal para esses testes rápidos é o soro, tá? Então, coletar no tubinho vermelho, esperar, decantar ou centrifugar e utilizar o soro. Essa é a amostra ideal, tá? Mas a gente pode utilizar também sangue total ou o plasma. Eu gosto de eu estou fazendo então o teste da Aleri, que às vezes a gente não tem, né, tem uma dificuldade maior aí. Então, eu gosto de, pelo menos, utilizar o soro, não fazer com sangue total, tá? Mas no dia de, na correria, vai fazer, coletou sangue, tem gente também que faz, coleta o sangue e já faz direto ali o teste da Aleri com sangue total. Miou testou. Ih, Guilherme acordou. Tava dormindo, Guilherme? Tava nada, eu tô olhando aqui. Eu tô calado mesmo. Parece que ela está chorando, é impressão minha. Tá, não, de hoje tá gritando. Então. Que eu ia falar, se pudesse lá olhar ela, não tinha problema, não. Tadinha. Não, tá com pai. Deixa eu fechar aqui.
Bom, vamos lá, então. O PCR de FeLV também, tá? Que é importante. E a imunofluorescência indireta. Eu vou falar sobre eles. Aí, o Guilherme até antecipou, tá vendo? Ele já tá até conhecendo os meus slides. Bom, isso daqui, então agora a gente vai falar um pouquinho de FeLV, porque tem essa particularidade aí da progressão da doença, tá? Do desenvolvimento da doença, e a gente vai falar sobre essas formas aí de apresentação, e depois a gente vai voltar e vai conversar um pouquinho mais sobre o diagnóstico de qual que seria mais indicado em cada etapa, tá? Isso é bem complicado, toda hora a gente tem que ficar revisando, tá? Isso na clínica, para quem não trabalha com felinos, é mais difícil ainda de entender. Então, muitas das vezes as pessoas me perguntam, será que agora eu repito o teste? Será que eu faço outro teste? Então, isso é uma coisa que geralmente o pessoal tem muita dúvida, mas é importante vocês pelo menos lembrarem o básico, tá? E se tiverem dúvida, podem sempre mandar mensagem. Então, o gatinho, quando tem exposição ao vírus, tá? Ele pode, se ele tiver com uma resposta imune boa, muito forte, ele pode, inclusive, ir para a fase abortiva, porque ele não vai ter a doença, tá? Depois eu vou falar lá do novo... da nova classificação, tá? Que mudou um pouquinho, mas eu ainda acho que esse slide, essa imagem, a gente consegue entender muito melhor, e depois eu falo só o que mudou aí da classificação, tá bom? Então, ele teve a exposição, tá com a resposta imune muito boa. Ele pode, inclusive, fazer a resposta abortiva, que a gente chama. Ele não vai ter a doença. Bianca, como que eu vou saber que esse gatinho foi um gatinho abortivo? Aqui é muito difícil a gente saber, porque a gente teria que dosar anticorpos, porque ele vai ser negativo em todos os testes possíveis, mas ele vai ter anticorpos para a FeLV, tá? E aqui a gente ainda não faz essa dosagem de anticorpos. Isso é só em estudos. Ou o gatinho tá com uma imunidade fraca e em 3 semanas ele pode ir para a fase que a gente chama de progressiva, tá? O organismo dele não foi forte o suficiente para debelar o vírus, tá? Então, acabou indo para a fase que a gente chama de progressiva, e esse gatinho que está na fase progressiva, ele pode ficar doente com alguma doença causada pela FeLV, tá? Pelo vírus da FeLV. Se em 3... gente, eu acho que toda hora que está entrando alguém, eu estou esquecendo de aceitar. Alguém reclamou em algum lugar aí? Sobre isso? Não. Matheus. Eu já tinha escutado esse barulhinho antes, tinha esquecido. E Matheus, certo? Bom, então voltando. O gatinho teve a exposição ao vírus, ele tem aí o período de exposição. Após a exposição, o período de incubação, que é de 3 semanas, e dependendo da resposta imune dele, a gente vai ter diferentes fases da doença, tá? A fase progressiva, se a resposta imune é fraca, ele pode ir para a fase progressiva e ficar doente. Se a resposta imune dele tá boa, esse gatinho tá bem, ele conseguiu ali se recuperar, ele pode ir para a fase que a gente chama de regressiva. E o vírus, ele vai ficar em latência. Pode nunca se manifestar, nunca ter nenhuma doença, como numa baixa de imunidade, em algum evento que ocorra imunossupressão, esse gatinho ficar doente, tá? Então, o que é importante a gente lembrar aqui desse slide? Que a gente tem um período de incubação de 3 semanas, que o gatinho pode ir para a fase progressiva ou para a fase regressiva. Tá na fase regressiva não significa que ele vai ser negativo para o resto da vida, porque numa baixa de imunidade, numa imunossupressão, ele pode ficar doente, ele pode ir para a fase progressiva e ficar doente. Tá bom? Alguma dúvida?
Não. Então, agora, de acordo com essa definição, a gente vai ver qual teste que a gente faria em cada fase e qual seria o resultado, tá? Então, se a gente está aqui nessas 3 semanas do vírus, da exposição do período de incubação, né, desculpa, após essas 3 semanas, esse gatinho, ele pode dar positivo no ELISA. Então, eu fiz o teste rápido hoje no gatinho. Ele deu positivo. Esse gatinho tem o vírus? Tá bom, eu vou responder. Esse gatinho deu positivo. Ele tem o vírus, ele foi exposto ao vírus, ele deu positivo. Só que ele ainda pode ir para uma fase regressiva ou para uma fase progressiva. Por isso que é importante retestar, tá? Nessa fase de 3 semanas, ele vai dar positivo no ELISA, positivo no PCR e negativo na imunofluorescência, porque ele ainda não foi para a medula, tá? No caso do gatinho que tem uma resposta imune boa, que vai para a fase regressiva, quando a gente faz o teste rápido, esse gatinho dá negativo, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante, porque às vezes a gente está falando aí, então a gente vai testar e vai vacinar. Aí a gente fez o teste e deu negativo. Vacinamos com a vacina, né, a quíntupla. E depois, esse gatinho apareceu na clínica com um linfoma. Esse gatinho, ele era negativo mesmo? Negativo que não tinha o vírus? Não, esse gatinho, ele provavelmente ele estava na fase regressiva. A gente fez o teste rápido, ele deu negativo. Ou ocorreu exposição depois, tá? Mas se a gente fez o teste e vacinou, a chance é que esse gatinho, chance maior, é de que esse gatinho ele estava na fase regressiva. E ele era um falso negativo, que é também o que pode acontecer, tá bom? Então, por isso até que eu estava falando aquela questão de vacinar, aí a gente acaba vacinando alguns gatinhos que são felves nessa fase regressiva. Tá? Isso é importante a gente falar, porque às vezes a pessoa depois fala, eu vacinei e ele deu positivo agora pro felve. Então, pode ter sido um falso negativo, tá? Esse gatinho na fase estaria aí dando negativo. Mas o PCR desse gatinho, ele vai dar positivo, tá? Então, às vezes a gente está na dúvida, está com um gatinho que está apresentando uma doença, que você fala, nossa, essa doença... características de felve, tá? Ou então o gatinho está sempre ficando doente, com imunossupressão, com baixa imunidade, essa palavra que eu queria. Com baixa imunidade sempre, você está suspeitando, às vezes a gente não vai fazer o ELISA, a gente vai fazer direto o PCR, tá? Agora, se a gente, depois dessas 3 semanas, esse gatinho que era positivo, depois dessas 3 semanas, a gente retestar esse gatinho dar positivo de novo, provavelmente ele foi para infecção progressiva, tá? Ele desenvolveu realmente a doença, o vírus, né, ele tem a viremia persistente e ele pode ficar doente ou pode já estar com alguma doença relacionada à felve, tá? O que eu tinha comentado com você da infecção abortiva, que ele vai dar PCR negativo, ELISA negativo, imunofluorescência negativo, tudo negativo. Então, assim, quando a gente se perguntar qual teste que eu faço, esse teste deu errado, deu negativo nessa fase, agora, o que a gente faz? Qual teste que a gente repete? Então, muitas das vezes é importante a gente lembrar desse esquema. E aí, às vezes, o positivo. Então, deu positivo. O que eu faço? Repete. Ele pode dar negativo depois, porque ele foi para a fase regressiva, ou ele pode dar positivo, porque ele foi para a fase progressiva da doença. É muito difícil, né? Mas só um detalhe também, que a imunofluorescência direta, ela é a nível também de pesquisa, tá? Tem algumas universidades que fazem, em São Paulo tem universidade que faz, no Rio, a UFRJ, se eu não me engano, que faz. Então, para fazer imunofluorescência, é só mandando para esses centros, tá? Então, geralmente, o que a gente faz na clínica mesmo é o ELISA e o PCR.
Então, só para tentar aí fazer um reforço, numa infecção progressiva, a gente vai ter um ELISA positivo e o PCR positivo. Numa infecção regressiva, ele vai estar negativo no ELISA, positivo no PCR, ou ele pode dar positivo e depois dar negativo no ELISA. E na infecção abortiva, tudo negativo. Alguém está com alguma dúvida? Pode falar. Aí, no caso da infecção abortiva, o animal vai ter o vírus, ele só não vai estar manifestando por causa da imunidade dele tá boa, vamos falar assim. Não, esse é o regressivo. O abortivo, ele não vai ter, entendeu? Ele só vai ter anticorpos. Entendi. Tá? Entendi. Eles mudaram aí a classificação. No final eu vou falar o que mudou aí em relação a esse abortivo e regressivo. Mas é porque fica com essa dúvida. O abortivo, ele não tem. A gente não consegue encontrar o vírus nele. Aí, no caso, seria um animal vacinado. Não, porque o abortivo aqui no caso, ele entrou em contato com o vírus e ele abortou o vírus. Entendeu? Entendi agora. Aí, no caso, ele não vai ter a infecção. Ele não vai ter infecção. Bom, em relação à FIV, a gente tem uma particularidade em relação ao falso positivo e falso negativo, tá? Porque no exame, no teste rápido que a gente faz detecção de anticorpo para FIV, tá? E para FeLV é detecção de antígeno. Então, quando a gente faz no diagnóstico de FIV a detecção de anticorpo, a gente tem que lembrar que o gatinho filhote, ele pode ter anticorpo materno até quase com 6 meses de idade, tá? Então, às vezes a gente faz aí, para iniciar o protocolo vacinal, a gente faz o teste de FIV-FeLV e ele dá positivo para FIV. E não necessariamente ele vai estar positivo para FIV. Ele pode só ter anticorpos maternos circulantes, tá? Então, um falso negativo pode ser ou uma infecção recente por causa do período de incubação, ou a fase terminal, porque na FIV, ele também, na fase terminal, a gente não detecta anticorpo. Ele faz ali uma baixa de anticorpo que a gente não consegue detectar. E o falso positivo pode ocorrer no caso de filhotes com menos de 6 meses, por causa dessa interferência de anticorpos maternos, ou no caso de vacinação, tá? Aqui no Brasil a gente não tem, mas lá fora a gente já tem vacina para FIV. Só que eles têm um grande problema com isso, porque a vacina interfere na detecção no teste e acaba dando positivo. A gente tem essas duas particularidades. Agora, gente, eu vou reforçar tudo que eu já falei, tá? Na verdade, eu quis botar esses 2 artigos, são 2 artigos que saíram agora, em 2020, para a gente ter uma atualização aí do que eles estão falando. Foram 2 atualizações, 2 guidelines sobre retrovírus e sobre uma sobre retrovírus, os 2, e o outro também, só que é específico para FeLV. Então, eu botei essa atualização, que eu acho muito importante a gente ler os artigos e se atualizar, e mesmo tendo a base do conhecimento aí de FIV e FeLV, e também saber o que eles estão falando de novo, tá bom? Então, eu deixei aqui a referência para vocês, que é de agora, mas se vocês não conseguirem pegar esse artigo, vocês podem me pedir que eu mando para vocês, mas ele é de acesso liberado. Tá? E ele fala que eu, então, peguei algumas partes importantes, ele fala que a mensuração e controle, identificação e segregação dos gatos positivos para FIV e FeLV é o mais importante para a gente ter o controle
da doença, tá? Então, a gente lembrar aí que a gente fez o teste, a gente testa todos os gatinhos, tá? Independente de estarem doentes ou não. E os gatinhos que são positivos, é importante que eles não tenham acesso à rua, que eles não fiquem junto com os outros gatinhos que são negativos, tá? O ideal é realmente segregar. É claro que na nossa realidade isso é quase que impossível, muita gente não consegue, tá? Fazer essa segregação. Mas a gente tem que passar para o tutor qual a melhor forma da gente fazer, né? O manejo em casa. E principalmente evitar que eles tenham acesso à rua, porque eles vão estar disseminando a doença. Ele também fala aqui da nova definição, né? Mas eu botei em outro slide para a gente poder entender melhor, tá? Esse daqui é um esquema que eu achei muito legal desse artigo. Então, aqui ele mostrando... isso aqui é em relação à FIV, tá? Acabou que a gente não tinha falado lá atrás de FIV, aqui mostrando a infecção com FIV. Então, a gente tem aqui o gatinho cinza, que é negativo, e o gatinho vermelho, que é positivo. Quando ocorre uma briga, esse gatinho vermelho acabou infectando o gatinho cinza. Esse gatinho cinza, na fase aguda, ele vai dar o positivo, que ele vai estar com anticorpos ali positivos para FIV, e ele vai dar positivo também no PCR. O que ele pode ter de manifestação clínica? Febre, anorexia e linfadenopatia. Geralmente dura aí de 1 a 3 meses essa fase. Depois dessa fase, ele pode ter duas manifestações, duas progressões da doença. Uma é ele ir para a fase de doença clínica mesmo, a fase clínica, que ele vai continuar dando positivo aí no PCR e positivo no teste rápido, e ele pode desenvolver uma imunodeficiência mesmo, ou alguma doença secundária, uma neoplasia, ou uma outra doença relacionada à FIV. Ou ele pode ir para a fase assintomática, tá? Que é o que geralmente a gente pega aí no gatinho FIV positivo, que ele acaba ficando assintomático por vários anos, e a gente só detecta muito lá na frente, acaba tendo um bom controle aí, que é essa fase azul, tá? Então, aqui ele também faz um algoritmo de diagnóstico. O POC-teste é o teste rápido. E aí, então, mostrando, a gente faz o teste, o diagnóstico. Deu FIV positivo. Se deu FIV positivo, a gente vai repetir esse teste. Repetir o teste com PCR ou com outro teste rápido, que ele fala de outra marca. Deu positivo de novo, ele tem realmente FIV, tá? Confirmou FIV. Deu negativo, aí não está claro, a gente vai ter que investigar. O que pode ter acontecido aqui nesse caso? Pode ter sido aquela questão que eu falei com vocês do anticorpo materno, né? Então, investigar qual a idade desse gatinho, se era um gatinho que deu positivo, depois deu negativo, ver a idade, ver o que aconteceu, se está na fase terminal, tudo isso que vai influenciar. Deu FeLV positivo, a gente vai retestar. Aqui ele fala, retestou ou fazer o PCR. Fez o PCR, ou o exame, o teste rápido, deu positivo, ele tem realmente a infecção. Se deu negativo, não está claro, a gente vai ter que rever o que está acontecendo. Ou fez o teste rápido, deu FIV e FeLV negativo, eles ainda recomendam aqui, ó, retestar em 30 para FeLV e 60 dias no caso dos gatinhos que têm alta exposição. Então, vamos supor, eu peguei um gatinho, estou atendendo um gatinho hoje, ele veio para fazer uma consulta comigo, e esse gatinho, ele era da rua, tá? Quando eu converso com o tutor, o que eu falo com ele? Olha, o seu gatinho, ele estava na rua. Se ele entrou em contato com o vírus da FeLV ou com o vírus da FIV ontem, ele vai dar um falso negativo. Eu vou fazer o teste, ele vai dar negativo. A gente tem duas opções aí nesse caso. Eu posso fazer o teste rápido e ele já dá
positivo, tá? Então eu posso fazer o teste rápido agora, não tem problema. Pode dar positivo já? Pode, mas se ele tiver entrado em contato ontem com o gatinho, vai estar naquele período de incubação e vai dar negativo, tá? A outra opção é, eu vou fazer o PCR, que aí eu vou fazer uma detecção precoce, eu consigo diagnosticar antes do teste rápido. E a outra opção é, deixa seu gatinho dentro de casa durante 30 dias, pelo menos, que 30 dias é para FeLV, 60 dias para FIV, e a gente faz o teste daqui a 30 dias. Pode ser? Sim, geralmente é o que eles escolhem fazer, tá? Porque eu sei que ontem, se ele entrou em contato, vai dar positivo hoje. Então, eu geralmente deixo esse gatinho sem a exposição pelo menos 30 dias e faço o teste. Entendeu? Tá tudo certo, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Isso aqui são atualizações, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, tudo isso a gente já conversou. Eu só estou reforçando. Tá tranquilo, Bia. Tá, vamos lá. Então, aqui também uma outra imagem bem legal que eles colocaram aí, que é mostrando. Então, aquele gatinho lá que foi exposto ao vírus, ele pode ir para uma vida vermelha. Se ele tiver com uma resposta imune fraca, ele vai dar positivo aí para FeLV, né? Ele pode ter a viremia. E se ele tiver com uma vida azul, uma vida aquele, como é que se fala? Igual em videogame, quando o bichinho tem vidas, né? Se ele tiver com um coraçãozinho azul, ele tá com uma resposta imune boa, forte, ele pode não desenvolver a viremia da FeLV. E quais as doenças relacionadas diretamente com os retrovírus? Eles comentam aqui das neoplasias, no caso da FeLV, imunossupressão de medula, então anemia, trombocitopenia, leucopenia e pancitopenia também, e doenças neurológicas. E no caso da FIV, imunossupressão e doenças neurológicas também, tá bom? Por que eu tô falando que isso aqui é importante? Porque às vezes o gato chega espirrando lá na clínica e o pessoal fala, é FeLV. Isso aí é FeLV, com certeza. Isso aí é porque ele tem FeLV. Sim, ele tem FeLV, mas essa doença não é relacionada diretamente ao retrovírus. Provavelmente ele teve uma imunossupressão e um herpes vírus se aproveitou. A gente trata esse gatinho para esse complexo respiratório felino e ele vai ficar bem, tá bom? Essa aqui é a outra atualização. Eu vou correr, porque agora a gente tem menos tempo, né? Mas eu vou tentar passar pelo menos esses 2 artigos. Aqui é a outra atualização, tá bom? Que também saiu agora em 2020, falando especificamente sobre o vírus da leucemia felina. E aí ele fala, né, dos métodos de diagnóstico, tá? Para FeLV. E aqui ele colocou essa balança que eu achei muito legal, que ele fala das infecções, né? Aquela questão que eu falei que mudou um pouco a nomenclatura. Então, a abortiva, a regressiva, a infecção local e a progressiva. Tudo depende o quê? De como que está a balança do sistema imune do gato. Então, se o sistema imune do gato ele conseguir vencer essa balança aí, a resposta imune estiver boa, ele vai estar na infecção abortiva, ele não vai desenvolver a doença. Se eu tenho uma resposta imune ali que acaba, né, respondendo bem ao vírus, ele pode ir para a infecção regressiva. Então, o gato não venceu totalmente a balança, mas ele conseguiu agir ali de uma melhor maneira e está tudo equilibrado. Tá? Ele conseguiu conviver com aquele vírus ali no organismo dele e conseguiu não desenvolver a doença. Então, ele ficou equilibrado, convivendo equilibrado. Agora, se ocorrer alguma coisa na vida desse gato que desequilibre essa balança, ela pode estar favorecendo o vírus e acabar tendo reativação, tá? E ir para a infecção progressiva. E da mesma forma que se esse vírus entra em contato no momento que esse gato está numa resposta imune ruim,
a balança ela está favorável aí para o vírus, ele acaba tendo a infecção progressiva, tá? Eu achei bem legal essa questão da gente fazer, é bem didático a gente pensar nessa exposição ao vírus como uma balança e pensando aí, né, se o gato estiver bem, a balança está favorável para ele, se o gato tem uma imunossupressão, ele acaba favorecendo para o lado do vírus e que o ideal é que ele consiga aí um equilíbrio para ficar com a doença incubada e não desenvolver. Aqui a gente já conversou bastante, então acho que esse slide eu vou passar, que era falando sobre o diagnóstico. Acho que se eu falar isso aqui de novo para vocês vão ter um troço aí. E aqui, falando da questão da exposição também ao vírus, que a gente já conversou, das principais doenças relacionadas, esse artigo repete. Então, os dois artigos foram lançados agora em 2020, e eles só reforçam, né, o que um e o outro falam. Então, os métodos de diagnóstico, aquele falando um detalhe que a gente já tinha comentado, de que só fazer o teste rápido, que é o diagnóstico do antígeno P27, não é o suficiente para a prevenção da infecção através da transfusão. Então, para o doador de sangue, o ideal é que faça o PCR para FeLV. Tá? E aqui também ele comenta a questão das doenças mais prevalentes aí do FeLV, que a gente já falou, o linfoma, a leucemia, complexo gengivo estomatite. E aqui falando, né, também da detecção do RNA viral na saliva, no sangue, ele pode ser detectado com uma semana depois da infecção. Isso aqui no caso do RNA. Tá bom? E aqui eu resumi para vocês aquele artigo falando o que tem de diferente dele, que até fez até eu esqueci o nome de quem foi que ficou na dúvida aí da questão da infecção abortiva, que ela não era tão esclarecida, e aí eles mudaram. Então, o gatinho que faz a infecção abortiva antes era o regressor, a regressiva era o que eles chamavam de infecção latente ou viremia transitória, e o que era a viremia persistente é o que é a infecção progressiva, tá? É o que antes eles chamavam disso, ó, viremia transitória, viremia persistente, e agora infecção latente. Então, agora eles mudaram os termos para abortiva, regressiva e progressiva. O controle que a gente já falou, identificação, testagem, segregação dos infectados. Aqui eu acho que eu repeti sem querer. Apresentação clínica, a gente também já conversou, né? Apresentação da FIV, que o gatinho pode ter uveíte, perda de peso, febre, linfoma. E aí agora vem uma parte importante que é em relação ao tratamento. O tratamento para FIV e FeLV, ele vai depender sempre de que o gatinho vai manifestar, tá? Então, muitas das vezes, não adianta a pessoa chegar para mim e falar assim, Bianca, o que eu vou fazer, então? Como que eu vou tratar esse gatinho que é FeLV positivo? Eu não sei, porque eu não sei qual vai ser a manifestação clínica desse gato. Então, se esse gato manifestar um linfoma, o tratamento é quimioterapia. Se esse gatinho manifestar uma anemia, a gente vai tentar fazer a transfusão de sangue para dar aí um tempo de vida, mas geralmente a gente não tem boa resposta, tá? E dependendo do que ele manifestar, a gente vai ter que fazer o tratamento. O uso de interferon, que é imunomodulador, ele é muito discutido ainda na medicina felina, tá? Esses estudos aqui, todos esses trabalhos, eles eram a utilização dos retrovirais, utilização de interferon, tudo como um controle aí da infecção para a FeLV. Ele é de 2008, tá? E se a gente for ver aqui, achei, o interferon alfa. Deixa eu só me achar aqui, que eu acabei de me perder de novo. O interferon alfa, que está aqui, e o interferon alfa humano, tá? Ele, comparado com o placebo, ele não teve efeito, tá? Já o interferon
felino, ele mostrou que pode ajudar na sobrevida no caso de FIV, tá? Então, a gente ainda não tem uma definição de usa, não usa o imunomodulador, o interferon. Se for usar, geralmente o que a gente indica é um interferon felino mesmo, que só tem lá fora. Agora, o que eu geralmente faço? Às vezes eu já pego um gatinho que já está usando um imunomodulador, um interferon. Se ele está bem, ótimo, vamos continuar. Ou então, se eu pego um gatinho que é filhote, eu vejo que ele não está bem de desenvolvimento, um gatinho magro, que não está ganhando peso e é FeO positivo, eu uso. Mesmo que seja o humano, tá? Não, Bianca, pode ter o efeito, não ter efeito comparado, pode ser efeito placebo? Pode, mas eu opto por tentar. Agora, se é um gatinho que está bem, com uma pelagem bonita, o gatinho está indo bem na vida, não tem nada, não tem nenhuma manifestação clínica, eu acompanho ele com os exames de sangue, ultrassom e raio-x de tórax e não utilizo o interferon, tá? Então, acho que depende muito realmente disso. A questão que a gente falou aí da profilaxia seria a gente evitar a transmissão através da tigela, o uso dos instrumentos que a gente conversou, desinfecção do equipamento, gaiola, avaliar os doadores de sangue e vacinar, tá? A vacinação aí é uma ferramenta que a gente poderia utilizar muito mais. Dá tempo de falar o caso clínico, será? Ou acabou? São 2h40. Vou falar rapidinho, pode? Pode. Pode sim. Tá. Vou falar rapidinho, então, esses 2 casos clínicos. Eu só queria mostrar aí para vocês. Mas não condenem, tá? Não é porque o gatinho é FeO positivo que ele vai ser condenado. Então, depende muito de quando vai manifestar alguma coisa e do que vai manifestar, tá? A Marie, ela tinha 4 anos de idade aqui nessa foto. Ela estava bem, só que ela tinha asma. E um belo dia, a tutora me falou, olha, Bianca, acho que a asma dela piorou. Eu vou levar ela para você. Eu falei assim, não, combinado, faz o raio-x para mim antes. Isso, eu falei para ela me mandou um vídeo e fez o raio-x. Quando eu vi o vídeo, eu quase infartei. Olha a respiração dessa gatinha. Rápida e curta. Ela não tem como expandir o pulmão, porque tá cheio de líquido, tá? Essa gatinha, ela desenvolveu linfoma. Então, esse aqui foi uma falha que eu me culpo todo dia, porque eu mandei essa gatinha pro raio-x. Eu gosto de falar ela, porque foi um erro meu, e a gente não pode repetir erro, e é bom vocês aprenderem com o erro dos outros, tá? Então, o raio-x nunca é prioridade, a gente nunca deve fazer raio-x numa situação dessa. O diagnóstico é com a toracocentese, que vai de diagnóstico, eu não preciso mandar ela para raio-x. Se ela chega assim para mim no consultório com essa respiração, olha, a gente vai ter que fazer um diagnóstico por toracocentese, já drena e depois pensa se vai fazer raio-x ou não, tá bom? Mas ela fez o raio-x porque ela tinha asma, ela já tinha o pedido para fazer o raio-x, ela fez o raio-x, e aqui no raio-x a gente vê, ó, observa-se importante radiopacidade intratorácica, lobos pulmonares com aspecto em folha, recreação das margens pulmonares, considerar como diagnóstico diferencial efusão pleural. Então, essa gatinha, ela desenvolveu realmente linfoma. Essa aqui é a análise do líquido cavitário. Então, você vê um predomínio de 97% dos linfócitos. Deixei aqui uma literatura para vocês, se quiserem depois se aprofundar sobre as diferenças clínicas do líquido de efusão pleural em gatos. E essa gatinha fez quimioterapia e ela, na 3ª sessão, ela não teve boa resposta e, infelizmente, ela veio a óbito, tá? Isso, assim, ela foi um diagnóstico rápido, porque eu ficava em contato constante com a tutora. A gente fez a quimioterapia um quanto antes, mas, infelizmente, ela não respondeu tão bem. Só para reforçar aí a respiração dela.
Aí teve um outro caso, a Frida. A Frida, o irmão era negativa, testada, FIV negativa. Ela, inclusive, se eu não me engano, ela era vacinada e ela tinha... Não, ela não era vacinada, não. Ela era FIV negativa, mas ela fez a outra vacina, a quádrupla. E a tutora adotou um outro gato e o gato era FIV positivo. E aí ela combinou comigo, Bianca, você pode vir aqui para você consultar o Zeca, que é o irmão da Frida. Ele é FIV positivo, ele teve um vômito, eu estou achando que precisava consultar ele. Eu disse, não, tudo bem. No dias antes de eu ir consultar o Zeca, ela me manda uma mensagem falando, a irmãzinha dele, que é negativa, tá com uma respiração esquisita. Olha a respiração da gata. Quando ela me mandou esse vídeo, que já era de noite, obviamente, eu falei para ela, corre, vai para uma clínica 24 horas, que a gente tem que fazer um atendimento urgente aí dessa clínica. A gente ainda teve uma questão que eu vou contar, óbvio que eu não falei isso para a tutora, mas eu vou contar para vocês, porque eu não gostaria que isso acontecesse com vocês. Ela levou num lugar que o veterinário que atendeu queria deixar ela internada e fazer furosemida, tá? Para essa gatinha, por causa desse líquido. E por um acaso, a tutora achou que ia demorar muito o atendimento, pegou ela e levou ela para outra clínica, tá? Gente, furosemida não vai adiantar, tá? Por favor, não adianta internar o gato e fazer furosemida. Esse líquido aí tem que ser drenado. Esse gatinho tem que ir para toracocentese. É o atendimento de urgência para esse gato, tá? Ele fez, aqui mostrando o raio-x, isso aqui já é pós-drenagem, tá? Então, esse raio-x aqui foi após a drenagem, mas mesmo assim a gente ainda vê a quantidade de líquido que tá. Ou isso tudo aqui é massa realmente, né? Porque ele fica radiopaco. Então, olha o tamanho aqui do pulmãozinho dela. Olha como é que tá. Pequenininho o pulmão dessa gata. Então, assim, ela fez a drenagem, foi para casa, eu fiz a consulta, acompanhei essa gatinha de para quimioterapia. Ela fez a quimioterapia. E olha a melhora da respiração após a... Vocês estão... Deixa eu cortar meu áudio aqui. Alô? É a respiração que deu esse barulho. Melhorou muito. Melhorou muito. E olha o raio-x. Esse raio-x aqui, ele é desse ano, tá? É só aquela história toda que eu contei para vocês, foi o ano passado. Olha o raio-x dessa gatinha. Isso daqui é comparado, tá? Isso aqui é aquele primeiro raio-x que eu mostrei para vocês. Como é que tava. E esse daqui é o raio-x dela atual. Olha a área pulmonar que ela tinha, olha atualmente. Ela fez todo o protocolo quimioterápico. E deu tudo certo, tá bom, gente? Só um caso aí para contar para vocês. A Frida, ela fez, inclusive, um aniversário, que a gente teve que ir, óbvio. Alice, pequenininha, bebezinha aqui, foi quando a gente voltou. Aqui a Frida, no colo da tutora dela. Ela me autorizou, tá bom, gente? Publicar aí essas fotos. Ela é uma querida, essa tutora. E ela fez um aniversário para a Frida, óbvio. Porque depois de tudo isso que a Frida passou e tá bem, feliz e contente, tem que comemorar muito mesmo, tá? E a Frida já tá indo aí para mais um ano de vida. Ela já tá com 3 anos de vida, já passou por esse linfoma, já fez a quimioterapia, deu tudo certo. E agora a gente faz o acompanhamento, tá? Então, ela faz acompanhamento, check-up com raio-x de tórax, ultrassom abdominal, exame de sangue, e a gente faz o acompanhamento dela bonitinho, e a gente já, até agora, não teve nenhum problema mais com ela, tá bom? Ô, Bianca, não sei se você falou, mas e o outro que ela adotou? O Zeca tá ótimo também, o Zeca não teve nada, na verdade. Sim. A gente fez todo o check-up e, na verdade, quem teve o problema foi a Frida. Eu achei curioso, assim, de colocar, foi isso, que ela que era negativa, na hora que ela me falou, não, negativa, eu falei, não importa. Ela pegou, ela é positiva, já era óbvio que aconteceu aí essa infecção.
E o outro gatinho também não teve nenhuma manifestação. Então, eu já estou indo aí para 1 ano de acompanhamento desses gatinhos. A Frida fez todo esse tratamento, tudo. E o Zeca, até hoje, ele faz o check-up junto com a Frida. E eles não têm nenhuma manifestação. Certo? Certinho. Gente, eu acho que é isso. Eu ia comentar um pouquinho sobre vacinação com vocês também. Mas acho que eu falei muito. É um tema que eu gosto, então acabei falando muito. E o Diogo já fez chamada, né? Eu acabei atrasando aí com vocês, peço desculpas. Mas agradecer aí a oportunidade. Se der, então, se vocês também tiverem esse interesse, a gente depois fala um pouquinho sobre vacina, que eu acho que é uma coisa importante também da gente, que o gato tem a tríplice, tem a quádrupla, tem a quíntupla, tem o que cada uma protege, por que a gente escolhe, a gente tem vacina que é inativada, vacina que é atenuada, então acho importante comentar. Se depois vocês quiserem comentar aí eu falo com o Diogo que a gente faz mais uma aula, mesmo que seja no final da aula dele, ou eu falo um pouquinho, depois ele fala, a gente vê, se vocês quiserem, tá bom? Tá bom, Bianca. Obrigada. Então tá bom, gente, obrigada, é isso. Se cuidem. Obrigada, Bianca, boa tarde. Guilherme, tá tudo certo? Você não vai fazer nenhum comentário hoje? Tá tudo certo, ô Bi. Hoje eu tô mais quietinho mesmo. Tá dormindo, a voz de sono, Guilherme. Ah, nada. Eu tô assistindo a aula, assim. Já é uma coisa que eu já tô acostumado a ver. Eu falei mais por curiosidade do pessoal. Entendi. Então tá. Combinado, então, gente. Obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, beijo, tchau. Obrigada a você. Valeu, João.